Esse vai ser o exercício 2.20 da sexta edição, né? Novamente, na sétima, depois vocês dêem uma conferida para ver qual é, a partir do enunciado. E ele fala o seguinte: em um dado instante de tempo, a distribuição de temperaturas no interior de um corpo homogêneo infinito é dada pela função que está aí colocada. Então, considerando propriedades constantes e a ausência de geração de calor no interior do corpo, determine as regiões nas quais a temperatura varia com o tempo. Tá? Então, vamos olhar aqui quais são as principais informações que ele forneceu nesse enunciado. Primeiro de tudo, a equação de distribuição de temperatura, né? T em função de x, y e z. Então, eu sei que é um problema, que é uma situação, né, em que eu tenho condução nas três direções. Né? Eu posso ter condução nas três direções, já que a temperatura varia nas três direções. Além disso, ele falou que é um corpo homogêneo. Então, se é um corpo homogêneo, significa que as propriedades dele têm o mesmo valor em todas as posições. Então, meu K é constante. Tá? Ele fala aqui também, né, considerando propriedades constantes. Ele fala também que não tem geração de calor. Então, dentro da equação geral, aquele termo Q ponto não existe. E ele quer basicamente saber quais são as regiões onde a minha temperatura varia com o tempo. Ou seja, ele quer que eu encontre, considerando que o problema ele pode ser transiente, né, onde eu vou ter uma derivada da temperatura com tempo diferente de zero. Certo? Então, basicamente, se eu chegar na expressão de dt, eu tenho a resposta que ele quer. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar basicamente a equação geral. Certo? A equação geral de calor, ela tem esse formato, né? Considerando que eu estou trabalhando com x, y e z, então são coordenadas retangulares, e eu quero encontrar dt, né? Ou seja, a derivada parcial da temperatura em relação ao tempo. Certo? Então, vamos ver o que a gente pode fazer a partir disso, né? Tá aí os dados que foram fornecidos, equação, sem geração e propriedades constantes. Então, eu posso já de cara fazer algumas simplificações nessa equação geral. O termo Q0 vai desaparecer, e como K é constante, ele pode sair da derivada e eu posso dividir toda a expressão por K. Então, eu vou ficar com derivada segunda da temperatura em relação a x, derivada segunda da temperatura em relação a y, mais derivada segunda da temperatura em relação a z, igual a ρCp sobre K, né, que é 1 sobre a difusividade, vezes dt, que é o que eu quero encontrar. Certo? Então, o que eu preciso fazer agora é resolver essas derivadas daqui para encontrar dt, né? Eu posso até deixar em função de alfa sem muito problema, né? E aí esse alfa vai ser uma característica do material, tá? Então, se eu fizer a derivada segunda em relação a x, em relação a y, em relação a z, dessa equação e substituir aqui na equação geral, eu vou encontrar como é que é o comportamento dessa minha temperatura em relação ao tempo. Ou seja, em que posições essa temperatura varia com o tempo. Então, vamos fazer isso, vamos fazer essas derivadas. Então, fazendo aí a segunda derivada da temperatura em relação a x, eu tenho, na primeira derivada, 2x menos y, né, resultando, e a segunda derivada sendo apenas 2. A derivada da temperatura com y dá menos 4y menos x mais 2z. Fazendo a segunda derivada, eu tenho menos 4. E fazendo isso também para z, né, eu tenho que a primeira derivada é 2z mais dy, e a segunda derivada só 2. Então, vou pegar agora cada termo desse que eu encontrei e substituir lá na equação geral que eu simplifiquei. Quando eu faço isso, eu tenho o seguinte, ó. O primeiro termo foi 2, segundo termo menos 4, terceiro termo mais 2. Isso igual a 1 sobre alfa dt. Então, se a gente olhar aqui para o lado esquerdo, 2 menos 4 mais 2 é igual a 0, né? Então, basicamente, o que eu tenho é que dt, a derivada da temperatura em relação ao tempo, é igual a 0.
Se ela é igual a zero, significa que, na verdade, o meu sistema ele não varia com o tempo. Então, eu não tenho nenhuma posição em que existe transiência de temperatura. Tá? O meu corpo ele vai ser, ele não vai estar o fato de eu não ter variação da temperatura com o tempo não significa que o corpo tem mesma temperatura em toda posição, até porque ele me forneceu uma equação de temperatura, né? Significa apenas que a quantidade de energia que está entrando e que está saindo daquele volume de controle é a mesma, porque é um sistema sem geração, né? Então, o que entra menos o que sai tem que ser igual a zero para não ter nada acumulado. Tá bom?